Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco, nesta oportunidade, hoje, a nossa companheira Carmen Polomé Beck. A Carmen é trabalhadora do Abrigo Espírita Oscar José Pitã e veio aqui para falar sobre um assunto que a gente já falou outras vezes, mas como é um assunto muito importante, nós convidamos a Carmen para falar sobre assuntos de família. Carmen, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando algumas reflexões sobre esse tema que realmente é muito importante e que envolve a todos nós. De alguma forma, todos nós temos algum familiar, algum amigo que é mais que um familiar e convivemos em família e precisamos conversar sobre esses temas tão importantes que rondam a nossa vida cotidianamente. Eu queria agradecer muito a oportunidade, especialmente falando em nome da doutrina espírita, que é uma doutrina redentora que tem me acompanhado há muitos anos. Nasci numa família espírita e há muitos anos compartilho, estudo e tenho me esforçado bastante para colocar em prática, essa é a parte mais difícil, os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, muito obrigada pela oportunidade de refletir sobre esse tema e estar aqui com vocês, com os ouvintes, trazendo algumas questões para pensarmos juntos. Muito obrigada pelo convite. Quem agradece somos nós, viu, Carmen? Muito obrigado mais uma vez. Já que o assunto é família, costuma-se dizer que uma família inicia com marido e mulher e que os filhos não escolhem os seus pais e nem os pais escolhem os filhos. Isso é uma verdade segundo a nossa sociedade. Agora, o que a doutrina espírita nos fala a respeito disso? Os pais e os filhos são aleatórios? Vêm a este mundo de forma aleatória ou existe um planejamento para a formação de uma família? Essa pergunta é muito importante, Jader, porque ela remete à constituição da família. Nós, ao longo do tempo, temos tido muitas transformações na composição da família. Sociologicamente falando, nós inicialmente tínhamos uma família nuclear, que era pai, mãe e filhos. Mas, na atualidade, nós temos famílias muito diferenciadas, né? Compostas por 2 homens, por 2 mulheres, por homens e mulheres. E, portanto, com relações muito mais complexas, de certa forma, do que aquelas de antigamente. Então, nessa conjuntura, nós hoje enfrentamos alguns desafios muito característicos desta nova composição familiar, né? Muitas vezes nós ouvimos as crianças, os adolescentes, quando em algum conflito familiar, se manifestam dizendo, eu não pedi para nascer, né? E os pais, muitas vezes, ficam sem ação. Na verdade, como bem nos diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, certamente nós não pedimos para nascer, nós suplicamos e tivemos essa súplica atendida, né? Cada reencarnação cumpre um planejamento muito bem organizado, muito bem estruturado,
em algumas situações com a nossa participação, né? Então, Divaldo nos diz, a sua mentora Joana de Ângeles, na sua obra, que à medida que nós vamos angariando méritos, nós vamos ganhando mais direito de planejarmos juntos a nossa família, de escolhermos a nossa família. Mas certamente a espiritualidade se encarrega de organizar famílias que tenham alguma afinidade ou muitas das vezes, muitas necessidades de renovação, de ajustes. Então, a gente sabe que a família é o laboratório mais difícil de aprendizado que a vida nos oferece. Mas, por outro lado, é o laboratório perfeito para o nosso aprendizado. Cada um de nós pode ter a certeza que se encontra na família que necessita, que lhe oportunizará melhores oportunidades, né, de avanço, de progresso espiritual. Estar em família é compartilhar oportunidade de aprendizado, de potencializar qualidades, virtudes e de trabalhar as nossas dificuldades. Então, certamente há um planejamento reencarnatório que nós participamos à medida que temos cada vez mais mérito, né? E nesse planejamento nós vamos então nos inserindo. Escolhemos de alguma forma sim as nossas famílias e, portanto, cada vez que olhamos para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso filho, com aquelas dificuldades naturais da convivência, tenhamos clareza que nosso grande desafio é aprender a amá-los e eles a nós, né? Então são sempre desafios de mão dupla ou tripla, né? Perfeitamente. Nesse sentido. Carmen, um problema bastante sério, né? A deficiência física. É uma escolha ou uma imposição? O que você nos diz? Nós temos hoje, né, um olhar bastante diferenciado para as pessoas, né, com alguma deficiência física. Mas isso, com as políticas públicas que se estabelecem, melhora um tanto o cotidiano dessas criaturas. Mas não minimiza de alguma forma ou de todo os sofrimentos que têm as pessoas, né, que reencarnam em corpos que têm alguma deficiência física, né? Então, nós sabemos que as deficiências muitas vezes também são programações reencarnatórias que nos permitem avançar mais rapidamente no nosso progresso. Tem uma história muito clara numa obra espírita que conta que uma mãe teve seu filho envolvido num conflito e esse filho sofreu então um agravo grave, teve várias lesões e foi parar numa cadeira de rodas. E a partir dali, obviamente, ele reorganizou a sua vida, começou a ter uma vida um pouco mais difícil, mas teve a oportunidade de refletir sobre várias questões. Certo. E esta mãe sempre implorava a Maria, né, mãe das mães, a Jesus, aos protetores, que liberassem ele daquele fardo, que colocassem ele a caminhar novamente, a se comunicar como ele se comunicava antes. E por méritos de tanto ela orar e pedir, em determinado momento da vida desse jovem, ele teve a oportunidade de voltar a caminhar e se integrar socialmente de uma forma diferente. Qual não foi a surpresa dela, que ao se reintegrar, ele voltou a praticar delitos que realmente complicaram bastante a sua encarnação. Então, é muito difícil para quem tem uma deficiência física olhar para essa dificuldade como uma oportunidade. Mas, inúmeras vezes, são oportunidades que nós temos de ter uma vida um pouco mais restrita, mais reflexiva e de organizarmos algumas virtudes que a gente ainda precisa num corpo com limitações, não é? Perfeitamente. Agora, Carmen, herança física e herança moral. Herança genética, digamos, ao invés de herança física. Às vezes as pessoas dizem, mas é a cara do pai ou a cara da mãe. Mas em contrapartida, o pai, a mãe é um doce e o filho é o contrário de um doce, é um salgado, né? Certo. A gente herda o que dos pais?
a herança genética e herança moral também? Nós temos toda uma herança genética herdada, né, dos pais. Mas nós não herdamos o caráter, não herdamos a personalidade, né? E aí vem a oportunidade de nós falarmos num tema muito interessante, que é o compromisso da família na educação dos seus filhos. Muitas das vezes nós achamos que este compromisso não é da família, que este compromisso moral, da formação moral, é da escola. Na verdade, a escola tem um papel importante na formação, mas é muito mais da formação intelectual do que da formação moral. Muitas vezes nós conversamos com as mães na evangelização e elas nos perguntam, mas o que as crianças aprendem aqui na evangelização? Não aprendem a serem educadas? E nós dizemos sim, aqui elas aprendem, mas elas têm 1 hora por semana para esse convívio com a doutrina espírita. Então é muito importante que a família assuma cada vez mais o seu papel na formação moral dos seus filhos. Afinal de contas, é neste convívio familiar que nós vamos ajudando uns aos outros a dobrar as nossas más inclinações, a nos melhorarmos. Então herdamos sim todas as questões genéticas e guardamos sempre semelhanças com os pais, né, o que é muito natural, mas o temperamento, o comportamento, as questões de moralidade, essas são de cada um, né? E essas precisam ser trabalhadas por cada um. Somos todos espíritos únicos, imortais, cada um trazendo as suas bagagens, né, de outras encarnações. Portanto, muitas vezes, por mais que a família se esforce, ela não consegue transformar o seu filho naquele homem de bem que a doutrina anuncia. Será que nós precisamos nos preocupar em formar médicos, dentistas, administradores? Ou nós precisamos nos preocupar em formar homens de bem? Homens para fazerem o bem, que podem ser dentistas, médicos, administradores ou qualquer outra profissão. Então, o papel da família é esse, é trabalhar para ajudar a construir homens de bem, o que é muito difícil nos dias atuais. Como era antigamente, mas hoje parece que os apelos... Está mais difícil. Os apelos são muitos, né? Exatamente. Mas são aqueles que nós podemos suportar, certamente, né? Mas precisamos nos organizar para fazer esses enfrentamentos na sociedade que está aí, né? Muito difícil. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, passa rápido, né? Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. O prosseguimento do nosso papo vem no segundo bloco, mas é só 2 minutinhos e a gente volta em seguidinha. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Está acontecendo a Feira do Livro Espírita da SEDIC até o dia 8 de dezembro, no saguão do Clube Comercial. A Sociedade Espírita Divulgadora Cultural tem mais de 4.000 títulos à disposição dos leitores. Primeiro, as obras da codificação espírita, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, obras póstumas, Céu e Inferno, são as obras do Kardec. E daí romances, os livros do Chico, do Divaldo Pereira Franco, são muitos, e tem os lançamentos também. Entre as obras básicas e os romances clássicos, os lançamentos também agradam quem procura uma boa leitura. O livro político, ele é do espírito Adalberto Gória e pelo médium
Humberto Fabbri. É um livro muito interessante, o tema é muito atual, é um tema em voga, é fácil de lê-lo, inclusive abre muito os nossos horizontes e nos faz pensar sobre o que nós estamos fazendo de nossas vidas, tanto nós pessoas leigas, como políticos, como qualquer pessoa. Uma opção para quem quer manter a estante atualizada com qualidade é o Clube do Livro. Nós temos uma sugestão de assinatura do Clube do Livro, que poderá ser semestral ou anual. Tu recebes um livro por mês em casa. Nós estamos aqui desde o dia 6 de novembro, das 9 horas da manhã até as 18 horas, até o dia 8 de dezembro, de segunda a sábado. E temos também a CEDIC, a nossa sede é na Marechal Deodoro, 471, e temos livraria lá. E temos várias atividades, como nós temos doutrinárias, temos grupos de estudos, grupos mediúnicos. E estamos à espera de todos que se interessarem, que vale a pena. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, CEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje, para aqueles que estão chegando agora, estão ligando a TV agora, Carmen Colomé, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. E o nosso assunto de hoje é sobre família. Muito bem. Continuando então, Carmen, gostaríamos de saber a opinião, né, sobre o mal de Alzheimer. O que o Espiritismo já pode nos falar sobre esta anomalia, né, que está dominando muitos lares, né, do nosso planeta? Isso. Nós temos observado que hoje essa doença atinge índices preocupantes, né? Sim. E certamente ela tem causado grande sofrimento às famílias. Ao sujeito portador da doença, mas especialmente aos que convivem com ele, né? Aos cuidadores, exatamente. E a gente observa um nível de adoecimento bastante importante dos cuidadores, porque nós temos manifestações muito diferentes nas pessoas. Algumas ficam agressivas, algumas muito deprimidas, algumas não perdem muito a memória recente, outras a memória passada, enfim. Então tem muitas manifestações e é muito difícil, por exemplo, para uma filha não ser reconhecida pela própria mãe, ou ser reconhecida no primeiro movimento e logo em seguida não ser reconhecida mais. Então cuidar de pessoas com doenças crônicas assim, que atingem de uma forma muito forte o psiquismo, é muito difícil, né? Sim. Do ponto de vista da doutrina espírita, essa é uma das doenças que se instalam na família como mais uma grande oportunidade de aprendizado, né? E de reflexão, né? Porque comigo, quando a doença bate à nossa porta, essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Por que comigo? E a pergunta talvez que nós devamos nos fazer é por que não comigo? Sim. Se é tão comum nas outras famílias, ou se muitos males afligem tantas criaturas, por que nós não podemos, né, nos afligir com essas doenças? Então, o Espiritismo nos diz que essas doenças crônicas, essas doenças graves, na maioria das vezes, né, para nós não generalizarmos, elas têm sua raiz no passado de erros, né, nas situações vividas conjuntamente, em que as pessoas precisam, então, se ajustar por meio dessas enfermidades. Algumas pessoas jovens começam a ter, relativamente jovens, ou entrando na velhice, começam a ter essa enfermidade. Então os transtornos são muito grandes e é muito difícil, certamente, para a família trabalhar com alguém, cuidar de alguém com essas doenças, né? É importante um olhar atentivo para o cuidador também, para que ele não adoeça mais que o próprio sujeito adoecido, né? Carmen, falaste agora sobre o mal de Alzheimer, que afeta sobremaneira uma família. Agora,
qual a razão que a doutrina espírita dá para a morte prematura de um filho? Seja com que idade for, seja com 30 anos, 20, 15, 10, 2 anos. Existe uma lógica para isso aí? Existe uma explicação que a doutrina espírita dá para isso? Essa questão é uma questão muito importante também. A perda prematura de qualquer ente querido causa grandes dificuldades e sofrimentos na família, né? Segundo o Livro dos Espíritos, em casos de crianças com tenra idade, em geral, é uma provação, uma dificuldade que é muito mais, que é vivenciada com mais profundidade pela família do que pelo próprio espírito reencarnante. É possível que, antes desta reencarnação, no planejamento reencarnatório, como mencionamos, já houvesse uma combinação, que aquela vida seria mais curta, mais breve, que aquela encarnação seria mais curta. Mas, de qualquer forma, isso, como nós não nos lembramos quando assumimos um novo corpo, isso não deixa de trazer transtornos e muitos sofrimentos, especialmente aos pais, aos irmãos desta criança que desencarna. Então, são experiências, provações difíceis para a família, no sentido de reorganização, de treinar cada vez mais o amor, né, a compreensão, a confiança em Deus, a fé no futuro, que são situações que nos colocam nesse limite, né? Mas então Deus não me ama, Deus me proporcionou essa experiência difícil, né? Mas Deus nos ama. E se Ele permitiu que essa experiência acontecesse no nosso lar, é para o nosso aprendizado, nosso aprimoramento, nosso melhoramento espiritual. Quando nós perguntamos para qualquer pessoa que passa por uma doença grave, um câncer, uma perda de um ente querido, se ela se tornou uma pessoa diferente, na grande maioria das vezes ela diz que sim e que se tornou uma pessoa melhor. Então é preciso que a gente compreenda, não desmerecendo o sofrimento de quem passa por isso, né? Essas experiências como oportunidades benditas de aprimoramento espiritual. E eu quem diga. Pois é. Já passei por isso. Já por essa experiência, por isso, né? Realmente foi o que me tornou espírita, né? Muito interessante. Me tornei espírita. Mudou a tua vida a partir dali. Com certeza, né? Fazem 30 anos, né, que passei por essa experiência e graças a Deus muitas informações já tive, né, do plano espiritual, dele mesmo, né? Então realmente isso nos dá um conforto muito grande, né, em saber que a vida continua, né? O que morre é o corpo físico, né, Carmen? Exatamente. Muito bem. No estado intelectual da alma de uma criança no momento do seu nascimento, o que você nos diz aí sobre? É muito interessante. Momento, né, do renascimento. Do renascimento. Dentro deste planejamento reencarnatório, como falamos, dentro dos méritos de participarmos mais ou menos dessa encarnação, há um contato prematuro, inicial, com os pais do espírito reencarnante, na tentativa de reorganizar esse círculo familiar. E nós temos algumas informações que a doutrina nos traz dizendo que a encarnação ou a reencarnação, o processo reencarnatório se completa próximo dos 7 anos de idade. Mas é no momento da fecundação que esse espírito é ligado àquela célula-ovo, né? Sim. Então, a doutrina espírita nos ensina com muita clareza, nas obras da Joana, na fala do Divaldo, que existe, a partir do momento em que há esta concepção, uma aproximação entre a mãe e a criança de uma maneira extremamente importante, de uma maneira profunda, e que esses psiquismos vão se desenvolvendo e vão se ajustando ao longo do tempo. Então, o espírito, na preparação para o reencarne, ele vai esquecendo progressivamente, né, do passado, das suas vivências, e vai se reorganizando para assumir aquele corpo físico novo que vai crescendo aos pouquinhos até o movimento do nascimento, aos 9 meses. Então, é muito importante que nós tenhamos cuidado e valorizemos muito o período da gestação. Ele é um período sublime, ele é um período de ajustes e, obviamente, né, nós ficamos muito
tristes quando a gestação é muito difícil para uma mãe, né? Sim. É muito dolorida, está sem o companheiro junto por algum motivo. Então é preciso que a gente olhe com muito amor, com muito cuidado para as gestantes, né? Porque é um período que elas precisam de bastante apoio em função dessa combinação de gestar não só um corpo novo dentro de si, mas uma alma que vai se ajustando para as provações coletivas, né, naquela família. Quando a gente vê uma criança extremamente inteligente, né, perspicaz, que saca tudo no ar, assim, né, com rapidez, algumas pessoas dizem o seguinte, e é sobre isso que eu te peço para falar, corpo novo, espírito velho. O que essa pessoa quer dizer com corpo novo, espírito velho? Muito importante. Realmente, de fato, corpo novo, espírito velho. Por quê? Porque somos espíritos imortais que viemos já de inúmeras experiências. Nós não conseguimos imaginar quantas encarnações já tivemos. Especialmente porque sabemos que podemos evoluir muito numa encarnação para outra, mas podemos evoluir pouco. Então precisamos de muitas jornadas terrenas para evoluir. Então, realmente, a cada reencarnação, a cada encarnação, temos um novo corpo, mas o espírito é o mesmo, que só troca de roupagem, né? E nós observamos hoje um grupo muito grande de espíritos, uma nova geração que está reencarnando, que tem toda essa perspicácia, essa inteligência que nos assombra, né? Um movimento da vida, eles são capazes de pegar um aparelho de alta tecnologia e em 2 minutos fazer funcionar, coisas que nós na nossa idade temos muito mais dificuldade. Então nós observamos que eles vêm já num outro desenvolvimento, mas é preciso que nós nos preocupemos um pouco, porque talvez seja especialmente num outro desenvolvimento intelectual. A Terra precisa avançar moralmente. Se nós observarmos ao longo do tempo, nós temos muitos progressos científicos. A tecnologia está aí. Alguém produz alguma coisa no Japão, em breves segundos nós acompanhamos, né, do outro lado do mundo aqui, aquela experiência acontecida lá. E, no entanto, se nós observarmos os comportamentos dos humanos, moralmente nós não conseguimos evoluir tanto nessa mesma rapidez. Então, a espiritualidade nos diz que muitos espíritos estão reencarnando com essa vivacidade, com essa inteligência, para auxiliar para esse salto qualitativo que a Terra precisa dar, de mundo de expiação e provas para mundo regenerador. Mas é preciso que nós, suas famílias, fiquemos atentos ao desenvolvimento moral, ao crescimento moral dessas criaturas, né, que reencarnam entre nós, que precisam fazer a mudança. Mas efetivamente eles são muito diferentes, né? Quase nascem falando, né? Só não duvido não se falam daqui um breve tempo já vão nascer falando, né? É uma coisa impressionante, né? Uma outra constituição. Tá. E não significa dizer que eu particularmente, seja um espírito novo num corpo velho, né? A maioria de nós somos espíritos velhos. Somos espíritos velhos. Estamos chegando. O nosso tempo está acabando ao final do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Carmen pela sua presença. Carmen, antes da gente encerrar, se tu quiser dizer alguma coisa. Eu queria. Eu vi que tu trouxe um livro aí. Eu trouxe um livro. Eu estou atualmente lendo esse livro, Vivências do Amor em Família, do Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. É um livro que fala bastante das vivências do Divaldo Pereira Franco na sua intimidade. Então, traz muitos conceitos espíritas importantes, muitas questões interessantes, é uma leitura leve e fala sobre o tema família com muita profundidade. Então, minha sugestão para os leitores que quiserem um livro de cabeceira para passar o tempo e aprender coisas muito interessantes, essa é a minha dica de hoje. Só para o nosso telespectador, tu adquiriu o livro onde? No Congresso Espírita, no último congresso em Porto Alegre, mas a gente pode comprar pela internet. Com certeza. Uhum. Isso, a editora Leal, certo. Né? Então acho que não vai ser difícil das pessoas conseguirem essa obra.
Queria agradecer muito a oportunidade, né, e dizer que refletir sobre os ensinamentos doutrinários que a doutrina espírita nos traz é fundamental. A doutrina espírita tem sido para nós outros um porto seguro, né? Um lugar em que nós podemos estudar, aprender, especialmente quando a gente pode também treinar esses aprendizados, como nós treinamos lá no Abrigo Espírita Oscar Zeptan, que hoje conta com 33 idosos, né, moradores, e que a gente pode ir lá trabalhar, se doar, fazer um trabalho voluntário diferenciado. Então, a doutrina espírita, agradeço sempre a Deus e a Jesus a oportunidade de ter conhecido a doutrina e poder, de alguma forma, inserir a minha família nesse processo, o que torna as relações não menos difíceis, mas de certa forma mais amorosas, numa tentativa de transformar a vida numa vida feliz, que é o destino de todos nós, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar. Nós é que Muito agradecemos obrigada. a tua presença. E, dito isto, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita. Agora sim, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.